Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Lean Hub. Estou aqui ao meu lado esquerdo com a Rosa. Olá, Rosa. Olá, boa noite. Boa noite para Olá. vocês, bom dia para mim, né? O Guilherme está logo embaixo dela para mim aqui. Fala, pessoal. E embaixo de mim aqui está a Alice. Tudo bem, Alice? Oi. O tema que a gente escolheu para conversar hoje é A3, qual a sua importância, onde você usa, como você usa. Então vamos trocar um pouco de ideias a respeito disso. Como quem lançou o tema foi a Alice, eu vou começar com a Rosa, então. Eu vou deixar a Alice por último. Rosa, você já teve alguma experiência usando a 3 na saúde? Eu acho até legal depois a gente ver se existe particularidades e diferenças. Não deveria ter, mas é legal ver um pouquinho de como vocês utilizam, que experiências vocês já tiveram. A Rosa já criou uma família de A3, a mãe, o pai, os filhos e os netos. Foi bem legal, assim, na unidade que eu trabalhava, a gente começou a implantar o Lean, e aí tinha um A3 matriz, que foi o A3 do serviço, e aí a equipe foi desmembrada em equipes menores, e a partir das mentorias que eram realizadas entre os enfermeiros e os técnicos de enfermagem, se desdobraram 8 A3 em cima do A3 matriz. E foi muito interessante, nós criamos uma relação entre eles, assim, até visual, que cada um impactou no outro. Nós tínhamos A3 que estava muito vinculado a algum processo, tinha A3 que estava vinculado a uma coisa de layout, de organização de material esterilizado. Teve um A3 que foi muito impactante, porque avaliava a terapia orientada dos pacientes, e aí, assim, como era antes esse segmento com os pacientes, e foi assim, foi um momento em que a equipe desabrochou para a compreensão do A3, e principalmente quando nós relacionamos o A3 com o raciocínio que todo profissional da saúde faz ao realizar um cuidado, independente se ele é médico, enfermeiro, porque existe um raciocínio atrás da ação de todos os profissionais. Você não vai fazer um antitérmico sem ter a ideia de que aquele antitérmico vai reduzir a temperatura do paciente. Então, você cria a relação causal com aquilo que você está fazendo. Então, assim, nós temos trabalhado na saúde em cima de trazer o profissional para pensar o seguinte: o pensamento clínico que nós usamos, a base dele é o pensamento científico. Então, na verdade, a linha de raciocínio, ela é a mesma, ela vai ter nomes um pouco diferentes para nós, o que lá no A3 vai chamar contexto, né, e situação atual, lá no nosso pensamento clínico vai ser o que? A anamnese, a coleta do histórico, os dados que estão relacionados àquele fator entre saúde e doença, tal. E isso tem quebrado também um pouco essa distância, sabe? Que às vezes existe entre você estar na gestão e estar na clínica. Porque na saúde parece que tem isso, né? Se você faz gestão, você não tem nada a ver aqui comigo. E muito pelo contrário, bons gestores serão ainda melhores se tiverem boa conduta clínica e tudo, porque ele consegue enxergar as necessidades dos profissionais. Então, assim, é muito interessante pensar no A3 para os dois lados, tanto para a gestão, quanto pensar para o A3 para podermos resolver problemas relacionados à assistência em saúde. Acho que depois dessa introdução da Rosa, a gente pode encerrar o vídeo, já disse tudo, tá ótimo. Falou, pessoal. Tchau, gente, até a próxima. Foi muito legal. Tem um negócio, eu tenho usado bastante A3 por aqui, mas eu confesso que tem sido muito mais difícil. E aí eu queria explicar o porquê que tem sido mais difícil segundo a minha visão e ver o que vocês acham. Como eu trabalho aqui com uma empresa muito pequena, via de regra, são empresas familiares, né? São empresas com poucos funcionários.
o cara não quer perder tempo fazendo A3, entendeu? A gente razoavelmente passa por uma fase de diagnóstico, seja lá que ferramenta que a gente usa, se é VSM ou o que quer que seja, mas ele não quer depois botar, entendeu? Fazer o passo a passo do A3, botar aquilo numa ferramenta que ele vai conseguir usar depois, até para comunicar, né? Que é um dos propósitos de você ter o A3, né? Por outro lado, eu acabo convencendo esse pessoal quando eu mostro um projeto que eu consegui fazer aqui, que era uma empresa pequena, que a gente fez o VSM e colocou os A3 linkando no VSM. Aí o cara fala, nossa, mas isso é muito legal, eu quero fazer esse negócio. Eu falo, pois é isso que eu estava tentando te falar desde o início. Mas eu confesso que eu tenho muita dificuldade, porque para você fazer um bom A3, especialmente quando é a primeira vez que você está fazendo, vai tempo, né? Eu não sei se vocês tiveram alguma experiência nesse tipo, porque eu acho que para empresa grande é muito mais fácil, porque o cara vai ter que mostrar aquilo depois para alguém, então ele vai investir tempo nisso. Vocês tiveram alguma experiência já desse tipo, não? Vamos lá, fazer A3, né? É um processo meio longo mesmo, né? Então, quando você quer falar assim, cara, eu completo o meu projeto usando A3 ou eu defino o projeto usando A3 e boa, né? Então, por exemplo, a gente nós três fizemos um projeto aqui que foi 3 meses de projeto, né? Do laboratório que a gente fez junto. Ao todo foram 6 meses, né? Isso, 3 meses de projeto, né? Isso. Isso, porque teve toda uma fase de capacitação e diagnóstico que levantou os A3 e aí a gente ficou 3 meses fazendo A3, basicamente, né? A gente conduzia o A3, assim, mas desde a concepção do projeto, né, dos objetivos e da análise de causa-raiz até a definição do plano de ação, a execução do plano de ação e os indicadores de controle, né? Então foram 3 meses trabalhando em cima do A3, que na verdade você está trabalhando em cima do projeto, né? Existe uma das coisas que talvez tenha a ver com o que você colocou, que é o seguinte, né? Um dos grandes benefícios do A3, além do que você já falou de poder mostrar o projeto para os outros de forma mais fácil, é justamente construir esse pensamento científico. Né? Justamente ensinar as pessoas que, cara, você precisa, seu objetivo tem que estar conectado com a sua conclusão, sua meta tem que estar conectada com o seu indicador de controle, sua causa raiz tem que ser uma causa raiz, o seu plano de ação tem que estar conectado com a causa raiz, né? Então, seu estado futuro tem que estar conectado com a causa raiz. Então, assim, construir essa lógica, né, de pensamento científico, de PDCA, do que você quiser chamar, tá por trás de ensinar as pessoas a usar A3. Se a pessoa já tem isso incorporado, né, o A3 em si vira uma documentação de projeto que o cara às vezes pode enxergar como perder tempo se ele está num ambiente muito pequeno, onde é muito fácil se comunicar com outras pessoas, né? Porque é o que você falou, numa empresa grande, cara, aí você mostra os A3, digitaliza os A3, espalha e todo mundo lê e entende o que está acontecendo. Numa empresa pequena, o cara tá ali do seu lado, você troca uma ideia, ele tá sabendo que você tá tocando um projeto, né? Tá interagindo com você. Então talvez tenha um pouco a ver com isso também. Você tocou num ponto, só rapidinho, Rosa, antes de você entrar. Você tocou num ponto que é um dos pontos que eu insisto aqui, que é exatamente desenvolver o pensamento científico mesmo, né? Porque você vai precisar disso para resolver os problemas, quaisquer que eles sejam, que eles tenham na operação, né? Então isso acaba sendo um outro argumento de venda do A3, né? Mas outra coisa aí, Rosa, eu já passo para você e você já pode comentar em cima do comentário. 100% dos A3 que a gente fez aqui, é o que eu pedi para as pessoas fazerem, 100%. Não teve um até hoje que tinha indicador. Nenhum deles tinha indicador. Nenhum tinha indicador. Nenhum. Nem o indicador atual, muito menos o futuro. E cerca de um... Aí isso vai ser um chute, né? Mas bem mais da metade. O tema do A3 era linkado à ferramenta e não a um problema.
A solução, né? Quer dizer, a contramedida, né? O que é um baita problema. Então eu falo assim, implementar 5S. Eu falei, cara, não, isso aí é uma linha do plano de ação. Exato. E olha lá, não pode ser o tema do A3. Vamos abrir um A3 para fazer 5S, né? Exatamente. Não, o que é o plano de ação? Seiri, Seiton. É isso? Exato. 5 linhas de plano de ação. Exatamente. 6, vai, auditoria no fim. Implantar a auditoria. Se você já tem a solução, para que abrir um A3, né? Exato. Não precisa, percebe? Se você já sabe que a solução é fazer um 5S, né? A contramedida é fazer um 5S, por que vai abrir um A3, né? Então faz um 5S, né? O Guilherme falava isso pra gente, né? Exato. Você já Mas sabe o que legal, você vai fazer, faz. Eu acho legal as pessoas errarem assim também, porque é uma forma deles entenderem o para que serve então o A3, né? Sim, de aprender. Vou fazer setup rápido. Não, setup rápido é para você ter algum benefício. Ele não é o fim. Ele não é o fim, né? Ele é a dor que você vai melhorar com setup rápido, né? Exatamente. Qual é o problema que você quer resolver, né? E aí, Rosa, desculpa que eu te interrompi, mas agora você tem duas coisas para falar. Não, eram dois apontamentos. Assim, acho que essa questão das pessoas incorporarem o pensamento científico, qualquer nome que seja dado a ele, né, e fazer esse raciocínio, é uma dificuldade mesmo, porque sempre parece que esse raciocínio cabe a alguém que está acima daquela pessoa, né? Então, a linha de frente acha que, então isso cabe ao meu supervisor, cabe ao meu diretor, cabe a alguém menos eu, porque eu vou operacionalizar. Então, acho que esse é o desafio que a gente enfrenta porque até pelo fato de muitas vezes a gente usar a expressão pensamento científico, e nossa, isso está muito longe de mim, então é como se fosse algo. Isso é coisa, sabe, para quem estuda, tá num laboratório, a gente às vezes brinca até assim, é coisa do cientista maluco, sabe, que está tão distante da realidade, e não é, né? Então, assim, é uma coisa muito do dia a dia. Então, conseguir aproximar da vida da pessoa, e aí a gente acaba levando para meio que para assim, pensa numa viagem que você vai fazer, né? Então, qual é o contexto da sua viagem? Quando você vai para a viagem, você fala assim, daqui 2 dias eu vou fazer uma viagem para o outro lado do mundo? Não. Você vai ter todo um passo a passo ali e tal. Então, acho que essa aproximação é um negócio que acaba sendo interessante até o momento em que a pessoa entende, faz o clique mental e consegue pensar um pouco que isso é para os normais, né? Para as pessoas do cotidiano, né? E há outro aspecto que tanto eu tive essa experiência, tanto em serviços grandes quanto em serviços pequenos, é muito interessante a celebração do A3. Por mais simples que possa ser o resultado, compartilhar isso em equipe, conseguir fazer o destaque sabe, de bons trabalhos, de bons resultados, parece que cria um estímulo no entorno daquilo que acaba assim, da próxima vez eu vou me dedicar um pouco mais, sabe? Então, eu tive uma experiência, por exemplo, que eram projetos grandes ao longo do ano dentro de uma equipe grande. O primeiro ano, de 8 grandes equipes, uma apresentou resultado. As outras 7 não. Aí nós pegamos aquele bom resultado e fizemos uma festa, sabe? Todo mundo ficou sabendo, divulgamos manhã, tarde, noite, não sei o que e tal, né? Divulgamos no jornal da instituição. Aí no ano seguinte, todo mundo queria também, sabe? Então foi meio que por estímulo, assim, de ver o resultado de então eu também quero, acho que o ano que vem eu vou fazer, acho que, sei lá, pode ser um jeito de que funciona, né? Pode ser uma característica também dessa área da saúde, que fica muitas vezes tão enfiado, assim, numa coisa tão dura, mas vocês também, né? A manufatura, assim, maquinário,
processos difíceis também, complexos. Então, a celebração acaba sendo um bom negócio. Legal. O Ross, você falou de ser para todo mundo, eu lembrei, eu já deixo você falar ali só para não perder esse gancho. Tem uma história super bacana daquele Neil Tyson Grayson, sabe? Que é um físico americano. E ele é bem famoso, ele tem vários vídeos. Tem um vídeo dele que ele tá num programa de TV e o cara pergunta para ele, fala assim, cara, como é que você lida com isso com seus filhos, né? Essa educação, como é que você faz essa relação da ciência com a fantasia, né? E aí ele fala assim, não, a gente ensina pensamento científico, né? Então ele fala assim, a minha filha perdeu um dente, tá? E aí ela veio toda empolgada, falou, olha, meu dente caiu. E aí a gente virou, e a esposa dele também é cientista, virou para a menina e falou assim, olha, dizem, e ele reforça, eu falei, dizem. Ele falou assim, ó, dizem que se você colocar o dente embaixo do travesseiro, a fada do dente vem e deixa uma moeda. E a menina deixou o dente embaixo do travesseiro, no dia seguinte tinha uma moeda. E aí ela veio para os dois de novo e falou assim, olha, uma moeda, a fada do dente deixou uma moeda. Aí os dois viram para ela e falaram assim, quem disse que foi a fada do dente? A menina ficou assim, pô, como assim? Ele, como é que você sabe que foi a fada do dente que deixou, não foi outra coisa, né? Como é que você tem certeza disso? E aí que a menina, cara, ficou grilada com isso e começou a confabular com as outras amigas e tava todo mundo meio perdendo dente na mesma época, então começaram a bolar umas armadilhas para pegar fada, né, perto do travesseiro, começaram a fazer um monte de ciclo PDCA, né, pensamento científico na veia, para chegar à conclusão que eram os pais que estavam pondo dinheiro embaixo do travesseiro. E aí ele fala assim, cara, e aí elas descobriram, as amigas, fizeram uma série de experimentos e descobriram que não tinha fada nenhuma, que são os pais que vão lá e colocam. E ele falou assim, não tem problema. Ele falou assim, a gente fica mentindo para as crianças para elas fantasiarem, mas criança fantasia sozinha. Quando ela tá brincando com uma boneca, ela não tá enxergando uma boneca ali, ela tá imaginando uma pessoa, ela sabe que aquilo é uma boneca, tá? E ela tá fantasiando do mesmo jeito. Então eu gosto muito dessa história, por causa disso, porque ele mostra assim, exatamente o que é pensamento científico e como pensamento científico é para qualquer um. Né? Assim, pô, como é que você sabe que foi a fada do dente que deixou a moeda? Vai testar, né? Vai testar suas hipóteses, vai ver como é que você confirma essa hipótese, né? E faz os seus ciclos aí de pensamento científico, PDCA, e de novo, né? Do que você quiser. Eu vi agora essa menina fez um canal no Instagram, agora ela tá fazendo um A3 agora do Papai Noel, se ele existe ou não. Mas fala aí, desculpa, Alice, eu entrei na sua frente. Vocês lembram o primeiro A3 que vocês fizeram na vida? Eu lembro. Nossa, Lembra? Eu lembro. Gente, eu já tinha feito A3 só pra mim. 20 anos, eu tinha feito A3 só pra mim, assim, sabe? Pra eu mesma, pras minhas coisinhas, né? Tipo, pro meu mestrado, eu fazia pros meus projetos, né? Mas não tinha equipe. Aí eu peguei um projeto para tutorar dentro fazer tutoria, né, dentro da própria universidade. Como eu fiz mestrado e doutorado numa hospital escola, eu era às vezes requisitada para ajudar em algumas áreas. E aí fui eu lá, né, primeiro ano de mestrado, novinha. Aí a equipe era médicos, e tinha enfermeira de CCIH, tinha técnico de enfermagem, e eu tava lá com um baita de um desafio, e eu ficava assim, meu Deus, não vamos conseguir, não vai rolar, não vai dar certo, eu morrendo de medo. E eu falava assim, não, pessoal, vai dar certo, confia no método, vai dar certo. E eu lá morrendo de medo, lá por dentro, ai meu Deus, não vai dar certo. E eu, vamos. Aí assim, vamos fazer análise, né? Vamos coletar os dados. Aí eu usava as ferramentas para coletar, vamos definir objetivo. E aí, de repente, começou a dar resultado. E a gente começou a ver as melhorias. E aí o pessoal falava, não é que esse negócio funciona mesmo? E aí a equipe vinha, participava e deu super certo. E assim, virou até artigo publicado depois, deu certo pra caramba. E eu aprendi uma coisa nesse dia, que às vezes a gente não tá vendo o final do túnel, não vê a saída, né, a luz no fim do túnel, não vê, dificilmente a gente consegue imaginar o que pode ser feito para melhorar, porque às vezes tem problemas complexos que a gente não entende mesmo.
Mas se você segue o método, se você segue o passo a passo, sendo bem criterioso, sabendo bem as etapas e seguindo o método com a equipe, né, as pessoas certas, você chega num resultado bom, né? Isso assim, várias vezes depois dessa primeira vez, várias vezes eu comecei a fazer vários projetos dentro do hospital, né? Mesmo um trabalho acadêmico e voluntário ali na minha época do mestrado e do doutorado, inclusive foi quando eu conheci a Rosa, foi um desses projetos que a gente implementou o Lean lá no Hospital Dia, e a Rosa, eu ajudava um pouquinho a Rosa, mas a Rosa que pegou firme lá, né? A gente, nesses projetos que eu chegava assim lá dentro de mim, eu sempre falava, ai meu Deus, não vai dar certo. Nossa, isso é muito difícil. E aí, de repente, plim, plim, começava a dar um monte de resultados, né? Então, acho que esse recado que eu quero passar, né, para quem está nos ouvindo aqui, para a gente também, confia no método, segue o passo a passo. Nesse caso, tem uma certa receita de bolo, né, que é o método científico mesmo, e o resultado eles vão vir, né? O resultado virá. Acho que era isso que eu queria só Isso aí, contribuir. é prática. Eu só rapidinho, há 20 anos atrás, o meu primeiro A3 foi na Toyota. Eu trabalhava lá. E imagina, 20 anos atrás eu tinha que 21 anos. Nossa, tô velho. 21 anos. E, poxa, imagina, eu tava acho que no primeiro ano da faculdade, e aí sentou um japonesinho do meu lado para me ensinar o Hoshin Kanri. Ele pegou o A3 do CEO, tava escrito lá no título do A3 que era 10% market share em 2010. E ele falou, legal, agora você precisa entender como que a sua área e você contribui para isso. Aí eu falei, hã? Oi? E esse foi o meu primeiro A3, que demorou acho que uns 3 meses para ficar pronto. Mas foi muito legal. Foi muito legal. Muito legal. A tática teve uma época que estava muito forte tentando definir um método tática, né? A gente certificou todo mundo em Greenbelt e aí aderiu muito forte ao A3, assim. E aí a gente usava A3 em todos os projetos para tudo, né? Para projetos, para kaizens, né? Para reportar melhoria. Então tinha tudo quanto é tipo de A3 lá. Mas eu não lembro qual foi o primeiro, não. A gente usava bastante, assim, usei muito. Eu só lembro porque marcou, né? Então, não, com o japonesinho do seu lado, com a 3 do CEO perguntando, agora vamos ver como é que você se encaixa nisso aqui, Cara, tem que marcar mesmo. Não dá para esquecer, né, cara? E aí depois disso eu fiz vários outros, e eu tinha todos eles no computador. Salvo, sei lá, tá no limbo agora, sabe Deus onde foram parar. Eu tinha. Em alguma nuvem. Então, num disquete aí. Provavelmente. Tem algum disquete seu. Exatamente. Não, gente, existe pendrive. Não, há 20 anos atrás, não. Legal. Principal. Se o disquete não era aquele grandão, né? Aquele gigante. Só antes da gente. Alice nunca viu esse. Pô, eu jogava nesse discatão aí. Não, imagina, você instalava 5 disquetes para instalar 20 bytes. Não, antes desse existia um grandão. Antes desse teve um grandão, Alice. De 5 e 1/4. Que era mole, assim, ele não era durinho igual os pequenininhos. Só antes da gente encerrar, pessoal, pra gente... Pô, só rapidão, eu falei dos indicadores lá, que o A3 não tem indicador nem tudo isso. E só para dar já uma pimentadinha para o próximo episódio. Existe uma razão deles não terem indicadores. As pessoas não entendem qual é o indicador que tem que estar. Eles têm muita dificuldade. Então, mesmo esse aí do cara que coloca aqui o A3 sem implementar 5S, na hora que você desenvolve qual é o indicador que tem que medir, ele fala, não, é que a gente precisa aumentar vendas. Tá bom, você está indo longe, né? Implementar 5S, aumentar vendas, essa associação tá longa, né? Eu entendo, mas ela vai ser difícil de você comprovar a relação. Então, eu acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho de indicadores e como eles são simples e complexos ao mesmo tempo.
A gente viu isso hoje, né, Rosa? Hoje. A gente fala, tá guardado, o próximo tema tá definido. Pessoal, para a gente poder fechar aqui, cada um fala o que acha que é o principal erro num A3 que as pessoas cometem. Vai, Alice. Não usar indicadores. Legal. Rosa. Eu acho que é definir o objetivo de uma maneira muito como se... sem dar a devida importância. Legal. Sem ter claro o objetivo. Luciano. O meu preferido é não usar o A3 como um A3, botar tudo em uma página só. Transformar um A3 em apresentação de PowerPoint. Isso para mim é o meu preferido. Não prece, né? Projeto de Mike, né? Desse tamanho. Não, o A3 viram 10 slides. Um slide para cada campo. Eu só plano de ação tem 6. Eu conheço alguém que já fez isso. Conheço esse. Eu acho que as pessoas erram muito em colocar ações de análise de causa raiz no plano de ação do estado futuro, né? Então ela nem conseguiu definir a causa raiz ainda, e aí você vai lá no plano de ação do estado futuro, tá lá, verificar se a causa A realmente é uma causa. Eu falo, cara, isso é diagnóstico, né? Você tá no primeiro metade do A3 ainda, né? Então, ou não gastar tempo na análise, né, da situação atual, já quer partir logo para ação. Mas é isso, ele não entendeu ainda nada, já está definindo o estado futuro, aí ele deixa umas ações para entender no estado futuro. Então você fala, não, faz essas ações, vai entender isso aí, né? A causa A é uma causa ou não é? Você precisa saber isso para definir sua ação, né? Uma vez eu li que a gente tem que gastar 60% do tempo no A3 na análise da situação atual. 60% do tempo gasto é para o estudo da situação atual. Não é à toa que a metade esquerda do A3 é o P do ciclo PDCA, né? Então acho que tem que gastar mais tempo ali, né? Então... Exato. Eu achei que você ia falar que a metade esquerda do A3 era maior do que a direita. Não, duas metades iguais. Beleza, então, muito bom. Pessoal... Quer que eu fale dos botões? Posso falar dos botões? Pode falar dos botões. Manda os botões. Apertem todos os botões em volta desse vídeo, menos dislike, porque eu tenho certeza que você gostou. Se inscreva, curta, comente. Conta aí sua experiência com a A3 pra gente. E vamos lá, vamos interagir, pessoal. Valeu, pessoal. Beleza. Até a próxima. Valeu, tchau, pessoal.